Quando a Amanda ontem me enviou o repertório que a banda jovem iria ministrar hoje, nesta manhã, eu fiquei muito feliz em perceber o quanto o Espírito de Deus é que age e que opera. Neste momento as crianças sobem, os adolescentes, para as suas respectivas classes. Porque eu não havia combinado com eles, mas a palavra desta manhã, ela fala exatamente a respeito de quem é Jesus. E de todos os títulos, de todas as menções a ele feitas nas Escrituras, mas sobretudo aquelas que ele mesmo fez a respeito de si mesmo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. No verso de número 13. Está também na tela, se você quiser acompanhar, na mesma tradução que eu estarei lendo. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Pai, eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações hoje, nesta manhã. Que o Senhor ministre a tua igreja com uma manifestação de fé aos nossos corações, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, a palavra grega Christos, ela tem o mesmo significado da palavra hebraica Messias. De modo que toda vez que você ler Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome, Cristo é um título, é algo que o define, ele é o Messias, ele é o ungido. Tanto a palavra Machia do hebraico, tanto a palavra Christos do grego, elas significam ungido. Mas não qualquer ungido, porque as mesmas palavras foram usadas para se referir a outras pessoas que de alguma forma foram ungidos, mas a declaração, ela ganha plenitude exatamente na frase completa de Pedro: tu és o Christos, o Filho do Deus vivo. Ele não é Cristo, ele não é ungido como qualquer profeta foi ungido, ele não é ungido como qualquer rei foi ungido, ele é o ungido, ele não é um ungido, ele é o Cristo, ele não é um Cristo, ele é aquele sobre quem toda a plenitude da divindade corporeamente se manifesta ao mundo. Jesus, como a canção que foi entoada pelos jovens, é o verbo que se faz carne, é a palavra que ganha forma, é o Deus invisível que se torna visível.
Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o unigênito do Pai. Entretanto, o que nós devemos pensar a respeito de Cristo? Esta pergunta chega a ser cômica, engraçada, porque ela deveria ser feita de forma inversa. O que Cristo pensa a respeito de nós? Porque que ironia que a formiga viesse a refletir sobre a natureza do elefante, cuja sombra da pata prenuncia que ela será brevemente esmagada. É aquilo que é insignificante tentar refletir a respeito daquilo que tem toda a significância e o maior de todos os significados. Mas ainda assim nos cabe uma reflexão: o que devemos pensar a respeito do Cristo encarnado, daquele homem que se manifestou na história, e a respeito de tudo que está registrado sobre as suas palavras e os seus atos. E aqui eu queria destacar alguns fenômenos que nos desafiam e que nos levam a pensar a respeito de como nós compreendemos Jesus. O primeiro fenômeno se refere ao fato de olharmos os ensinamentos de Jesus como a mais elevada e sublime mensagem produzida por qualquer mente humana. O que não deixa dúvida a ninguém que nós estamos diante de uma mente sã, de uma mente brilhante, de uma mente que transcende em muito qualquer mais excelente dos pensadores que já passaram por este mundo. Alguém mesmo que incrédulo a respeito da divindade de Jesus, alguém mesmo que incrédulo a respeito da sua transcendência, alguém mesmo que incrédulo a respeito da sua eternidade, poderia questionar, desmerecer ou desqualificar o ensino moral de Jesus, por exemplo? Alguém ou algum ser humano poderiam acusar os ensinos de Jesus de serem algo a ser desprezado por serem incoerentes ou mais, por serem de alguma forma insanos? Veja que absurdos que este homem falou. Algum ser humano poderia fazer esta afirmação a respeito dos ensinamentos morais de Jesus? Da ética relacional que ele nos apresentou? Alguém poderia desdenhar disso? Mesmo o homem mais incrédulo, mesmo o maior dos opositores da fé cristã, alguém poderia desdenhar da sua mensagem e da sua palavra? Alguém poderia duvidar que os ensinos do homem Jesus é pleno de sanidade, de coerência, e que é excelente, e que é de uma grandeza inigualável e jamais alcançada por nenhuma outra mente da história da humanidade? Alguém duvida que Jesus foi o maior ser humano que já pisou neste planeta Terra? E não é preciso ter fé para fazer esta afirmação. Os judeus que rejeitam o caráter messiânico de Jesus, ainda assim não podem desprezá-lo no sentido do seu conteúdo profético. Ele é um profeta para os judeus. Os muçulmanos, ainda que tenham em Maomé o maior e por excelência o profeta do islamismo, não podem desprezar o fato de que a mensagem de Jesus carrega uma força de profecia, que ele não pode ser desconsiderado como um profeta de Deus. Para os islâmicos, os ateus podem desacreditar da sua transcendência, mas jamais poderão negar que o Jesus histórico foi o personagem mais importante na construção e na formação de toda a história do Ocidente.
Os espíritas que negam que ele seja Deus, ainda assim irão afirmar que é o mais elevado de todos os espíritos já encarnados, segundo as suas crenças. Portanto, para quem quer que seja que entre em contato com as palavras de Jesus e os seus ensinamentos morais e os seus ensinamentos práticos para a vida. Quando eu digo ensinamentos morais, eu não estou falando de moralidade, nem da moralidade religiosa do cristianismo. Uma coisa não tem a ver com a outra em muitas situações. Eu estou falando em tudo que Jesus apresenta como sendo a ética prática relacional para o ser humano. E a isto eu estou chamando da moral de Jesus. Existe qualquer homem, quem quer que seja, que possa, de algum modo, entrar em contato com os ensinamentos de Jesus e ainda assim negar que a moral apresentada por Jesus é a moral na sua forma mais excelente e mais pura, que não é mero idealismo medíocre, que ele é cheio de sabedoria e de perspicácia, que é extremamente realista e vívida a palavra que Jesus nos traz. Não há outra coisa a se dizer a respeito dos ensinamentos de Jesus, senão que eles são produto de uma mente sã. Sim ou não? Ninguém poderá dizer que as palavras que Jesus deixou podem ter nascido dos lábios de um louco, de um insano, de um perverso. Constatado isso, Jesus se torna uma unanimidade no que diz respeito à coerência, ao brilhantismo e à excelência de sua mensagem. Mas aí nós estaremos diante agora de um segundo fenômeno. Que é diferente do primeiro, porque se no primeiro fenômeno nós estamos vendo os ensinamentos morais de Jesus, aquilo que ele fala a respeito da vida e da prática dos relacionamentos. O segundo fenômeno fala a respeito das afirmações teológicas que Jesus faz a respeito de si. E então, irmãos, se você concorda que Jesus é uma mente brilhante, que Jesus é um homem são, que Jesus foi um homem lúcido, que deixou a mais brilhante mensagem que há registro na história dos homens, diante das afirmações teológicas que Jesus faz a respeito de si, ou você crerá que ele é Deus, ou você dirá que ele é um louco sádico e megalomaníaco. E aí nós entramos num grande conflito, porque se eu acabei de concordar que ele é uma mente sã, ou eu creio que ele é Deus, ou eu creio que ele é um louco. E se eu creio que ele é um louco, eu preciso rasgar todo o raciocínio que eu fiz no primeiro ambiente deste sermão. E todos aqueles que de alguma forma nutrem qualquer admiração sobre Jesus precisarão rever os seus posicionamentos, porque terão que crer que ele é um louco, se não crerem que ele é Deus. Porque este homem, quando estava para ser crucificado, primeira coisa, ele é colocado diante do sumo sacerdote, que lhe faz uma pergunta a respeito de quem ele era. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículos 63 e 64. E Jesus simplesmente afirma que ele é o ungido, que ele é o Cristo, que ele é o Filho incriado de Deus, e que no fim da história ele seria visto surgir como juiz de todo o universo. Aleluia! O sacerdote se escandaliza de tal modo com a sua afirmação que rasga as suas vestes e diz: eu não preciso ouvir mais nada para saber que ele é um impostor, um blasfemador,
Um homem que está se intitulando o próprio Deus. Se isso não fosse suficiente, registros como o de Mateus capítulo 9, versículo 2 e 3, ele está diante de pessoas pecadoras e ele simplesmente declara sobre a vida delas: perdoados estão os teus pecados. Quem tem poder de perdoar pecados? Talvez eu tenha o poder de perdoar algum pecado que você tenha cometido contra mim. Mas eu não posso perdoar em você qualquer pecado que você tenha cometido contra o Cadu. Como um homem, sendo homem, pode declarar perdão de pecados que foram cometidos contra Deus? Quem tem poder de perdoar pecados, diziam seus algozes. Quando ele declara isso ali em Cafarnaum, ao curar o paralítico, imediatamente o texto do relato do evangelho diz que os religiosos que estavam ali disseram em seu próprio coração: blasfêmia! Blasfêmia! Perdoar pecados, só Deus perdoa pecados. Para além disso, um dia ele estava diante de Jerusalém, olhando a cidade, e ele chorou. Este relato está em Lucas capítulo 13, versículo 34 e 35. E ele disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus do seu próprio ninho debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Você percebe a profundidade do que Jesus está dizendo? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu tentei reunir vocês? Ele está dizendo que os profetas foram enviados por ele. Ele está dizendo que todas as tentativas na história de salvar aquele povo eram tentativas dele, eram gestos dele. Ele era o Salvador, ele era aquele que envia os profetas, ele era aquele que ungia os profetas, ele é aquele que falava pela boca dos profetas. Este homem o tempo inteiro declara que ele é Deus. Quem teria autoridade? Todos os cultos religiosos têm, por exemplo, na prática do jejum, um dos seus hábitos rituais mais significativos. E quem é o homem, por mais importante que seja, que é capaz de dizer: enquanto eu estou com vocês, vocês não precisam jejuar? O que dá a ele esta autoridade? O que dá a ele a capacidade de dizer: eu estou presente, então o jejum não é necessário? Quem tem poder de quebrar os ritos? Quem tem poder de suspender as normas? Quem tem este poder? Quem pode chamar os homens de pecadores sem jamais se incluir entre eles? Se atribuindo santidade. Mas não bastasse isso, ele comete a mais escandalosa declaração a respeito de quem ele seja. No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 58, Jesus responde dizendo: eu afirmo que antes de Abraão nascer, veja, eu sou. O texto está grafado até todo em maiúsculo. Eu sou. Eu sou. Esta não é uma afirmação qualquer.
Ele não está dizendo antes de Abraão nascer eu existo. Ele está dizendo antes de Abraão nascer eu sou. Eu sou aquele que é em si mesmo. Eu sou o ser por excelência. Eu sou o ser supremo. Eu sou aquele que é a causa não causada. Eu sou aquele que os filósofos pensaram a respeito de mim, o Logos, criador de todas as coisas. Sabe o que é eu sou? Eu sou é o nome de Deus impronunciado, que não podia ser repetido, que não podia ser verbalizado, que não podia ser falado, que ao ler qualquer texto sagrado onde este nome aparece, os judeus fazem silêncio, porque não se pode dizer o nome daquele que é, e Jesus simplesmente diz: eu sou, aleluia. Ou este homem é quem ele diz que é, ou ele é um louco, megalomaníaco, prepotente, diante de quem Hitler seria café pequeno, um psicopata, atribuindo-se divindade. No primeiro fenômeno, você acredita que ele é um homem brilhante, são, de uma mente pura e inigualável. No segundo fenômeno, ou você crê que ele é Deus, ou você nega a sua primeira afirmação e diz que ele é um louco. Porque é o mesmo homem que deixou o mais brilhante ensino que há registro na história da humanidade. É aquele que diz: eu sou o Filho de Deus, eu sou o unigênito do Pai, eu sou aquele que era, que é e que há de vir, eu sou o princípio de todas as coisas, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o começo e o fim, eu sou, ele é aquilo que ele é, porque ele é o Deus unigênito. Não há nenhum paralelo, irmãos, não há nenhum paralelo em nenhuma crença, em nenhuma filosofia. Se alguém perguntasse a Buda se ele é Brahma, Buda, você é o Brahma? Ele diria: você está tomado de ilusões, absurdo esta declaração. Se alguém perguntasse a Sócrates se ele era Zeus, ele daria risadas e gargalhadas. Se alguém perguntasse a Maomé se ele era Alá, ele rasgaria as vestes e depois decapitaria essa pessoa. Se alguém perguntasse a Confúcio se ele era o céu ou se ele era o universo, ele diria que ele não responderia alguma coisa carregado de tamanho mau gosto. Mas quando Tomé cai de joelhos e diz: Senhor meu e Deus meu, Jesus recebe esta adoração sem nenhuma crise existencial. Quando ao longo de toda a história da revelação de Deus com os homens, o anjo do Senhor, o Cristo revelado no Velho Testamento, que aparece nos textos bíblicos com A maiúsculo, recebe adoração. Ele jamais negou ser adorado, e todos os outros anjos dos céus, quando qualquer um quis adorá-los, eles diziam: levanta-se, eu sou apenas um conservo teu. Mas aquele, o anjo do Senhor, o Cristo eterno, quando alguém se ajoelhava e o adorava, ele recebia adoração. Mas há um mandamento que diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Que homem pretensioso é esse que aceita e recebe adoração? Ou ele é Deus, ou merece mesmo ser crucificado como um blasfemador. Tudo subsiste nele, que era o começo e o fim, que era a verdade por excelência, que é o ser em si mesmo, em quem todas as coisas foram criadas. É por isso que só haviam dois tipos de manifestação a respeito de quem Jesus era. Não havia meio termo a respeito de Cristo. Sabe por quê? Que no texto que nós lemos, quando Pedro declara: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ele diz: não digam a ninguém.
Porque esta é uma coisa que só pode ser absorvida por fé. Não há meia aceitação de Jesus. Não há alguma ponderação a respeito de quem ele é. Não dava para abraçar o seu ensino moral e desprezar o seu ensino teológico. Não dava para chamá-lo de gênio num primeiro momento e no segundo ambiente chamá-lo de louco. Por isso que não havia meio termo. Por isso que não havia quem dissesse: eu concordo com algumas coisas que este homem diz, mas não concordo com outras. Não, ou você o adorava, ou você o odiava. Só havia dois tipos de pessoas diante dos ensinamentos de Jesus: aqueles que o adoravam e aqueles que o odiaram ao ponto de crucificá-lo. Porque não existe um meio termo. Não existe uma aceitação parcial de quem ele afirma ser. E hoje, quem é Jesus para você? Porque não é possível que você o admire sem que você admita que ele é quem ele diz ser. Diante dele, as pessoas se manifestavam com ódio, terror ou adoração. Jesus não era uma pessoa que alguém gostava dele. Jesus era adorado. Jesus não produziu simpatia nas pessoas. Jesus não produziu aprovação moderada ou condicional. Ou ele era adorado, repito, ou ele era odiado por ser um mentiroso. Ou você o adora, ou declare que ele é um mentiroso. Ah, pastor, não há hipótese de que as falas sobre a sua divindade tenham sido exageradas pelos escritores dos evangelhos, aqueles homens judeus, que desde pequenininho aprenderam que há um só Deus, que desde pequenininho aprenderam que Deus é espírito, e que se adora em espírito. Aqueles homens judeus a quem ela vê dado dar imagem ou qualquer tipo de concretude ao eterno, aqueles homens, você acha exatamente que alguém querendo produzir uma religião ia fazê-lo baseado em blasfêmias? Talvez se fosse um evangelho romano, talvez se fosse um evangelho apócrifo, talvez se fosse um evangelho gnóstico, talvez, mas lembrem-se, o evangelho foi escrito por homens judeus, e eles não foram produzidos quando a igreja se tornou romana. Os evangelhos foram produzidos do ano 55 até mais ou menos o ano 70, 80 da era cristã. A igreja se tornou romana a partir de 313 no século IV da era cristã. Há aqueles que tentam dizer que a construção da divindade de Cristo foi uma construção do cristianismo romano, não entendendo que as afirmações que eu acabei de citar, elas foram relatadas pelos escritores dos evangelhos no primeiro século da era da igreja. Num tempo onde os cristãos eram odiados pelos romanos. Num tempo onde os cristãos eram perseguidos pelos romanos. Não há hipótese, irmãos, dos evangelhos serem lendas. Lendas têm contextos coerentes. Ninguém diz: vamos produzir um personagem, e de repente ele desaparece aos 12 anos e aparece aos 33 e ninguém faz ideia do que aconteceu com ele neste período. Que autor seria tão desatento ao ponto de negligenciar uma história inteira da juventude, da adolescência e da formação adulta daquele que ele vai defender depois como um personagem divino? Talvez por isso evangelhos de Tomé, como
existem alguns apócrifos e outros evangelhos não canônicos, eles tentem preencher esses espaços criando fantasias. Porque os evangelhos, eles não têm em si mesmo este tipo de pretensão. Aliás, eu diria que como literatura os evangelhos são desajeitados. Eles nem tiveram a preocupação de combinar se eram 2 cegos em Jericó ou se era um só. Se eram 2 endemoniados gadarenos ou se era um só. Eles nem tiveram a pretensão de combinar se iam dizer que o sermão foi pregado inteiro na montanha ou na praia. Os evangelhos são desajeitados. Os evangelhos são incompletos de muitos relatos. Os evangelhos contam que Jesus está diante de uma mulher adúltera e ele para escrever, e ele escreve no chão. E ficamos eu e você até hoje dizendo o que ele escreveu. E ninguém teve o cuidado de qualquer escritor, qualquer autor, qualquer, por mínimo talento que tenha, teria o cuidado de nos dizer o que ele escreveu no chão. Os evangelhos são dissonantes. Aliás, os evangelhos não são artísticos, não são poéticos, não carregam estilos que nós possamos identificar e dizer, veja a capacidade literária deste autor. Mas nem a mais elevado dos diálogos de Platão pode nos trazer diálogos tão profundos como aqueles que os evangelhos nos trazem a respeito das conversas de Jesus. Seja com Nicodemos, seja com a mulher samaritana. Meu irmão e minha irmã. Mas, sobretudo, eu poderia apresentar aqui os argumentos da exegese e da hermenêutica internos e externos, de toda a crítica textual que já foi depositada sobre os evangélicos para mostrar o quanto eles são mais dignos de serem confiáveis do que qualquer outra obra da literatura antiga. Há mais de 1.500 cópias dos textos dos evangelhos. Sabe quantas existem a respeito dos escritos de Aristóteles? 7. Eu poderia ficar aqui apresentando os argumentos críticos, textuais, históricos, antropológicos que respaldam a autoridade dos evangelhos. Mas eu vou ficar apenas com o primeiro argumento que eu já coloquei aqui. Se você quiser desqualificar o evangelho, desqualifique então tudo que você admira a respeito de Jesus, porque a fonte é a mesma. A fonte é a mesma. São os evangelhos que nos apresentaram aquela mente brilhante. E são os evangelhos que nos apresentaram um homem que ou é Deus ou é um louco megalomaníaco. Talvez seja mais do que uma mera questão de fé. Seja uma questão de coerência. Você quebrantar o seu coração nesta manhã e crer que aquele homem que você tanto admira é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Como diz o apóstolo João no primeiro verso do seu evangelho, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Você não pode abraçar o Evangelho de João em todas as suas nuances existenciais e desprezar a declaração objetiva e clara de que Ele é o Evangelho que te apresenta um Deus que veio dos céus para morrer na cruz por você.
E a ressurreição? Irmãos, quando Jesus morre, ele não se torna apenas mais uma manifestação de um corpo morto, de um defunto, de um espírito desencarnado. Ele ressuscita dentre os mortos. Como diria C.S. Lewis, não foi um evento trivial. Algo novo adentrou o universo, tão novo como a primeira partícula de vida orgânica deste planeta. Esse homem, após a morte, não se divide em espírito e cadáver. Este homem é um novo modo de ser que surge ali naquela hora. Alguém que venceu a morte, que ressuscita num corpo glorificado. Pastor, o senhor não acha que é possível que isso seja uma lenda? Esta semana eu vi uma ilustração que eu achei muito interessante. Os discípulos reunidos, combinando entre si, que eles iam contar para todo mundo que Jesus ressuscitou. Olha, nós vamos fundar uma religião. E esta religião vai ser baseada no fato de que o nosso Messias ressuscitou dos mortos. Vamos enganar a todos e vamos dizer para todo mundo que ele ressuscitou. E um deles pergunta, e eles vão acreditar em nós? Ao que o outro responde, não vão. E o que nós vamos ganhar com isso? Bom, eu acho que nós vamos ser executados. Mas antes disso, a gente vai ganhar algum dinheiro, a gente vai ter algum benefício, vamos ficar famosos? Não. Vamos ser presos algumas vezes, vamos levar muita chicotada por aí, vamos ser apedrejados pelas pessoas. Ok. Que legal essa ideia, né? Que legal essa ideia. Será que alguém estaria disposto a morrer por uma mentira? Irmãos, talvez você diga, mas e os homens bomba? Eles morrem acreditando que vão ter 7 esposas no paraíso. Pois é, talvez alguém morra por uma mentira, mas acreditando piamente que é uma verdade. Ninguém morreria por uma mentira tendo certeza que é uma mentira. Vamos nos explodir? Vamos. Mas o que a gente ganha com isso? Nada. A gente vai para o inferno. Que ideia legal. É mais ou menos acreditar que os discípulos de Jesus inventaram a ressurreição para serem mortos, para serem perseguidos, para serem apedrejados, para serem achincalhados por todo mundo, para não ganharem nada, para não ganharem nenhum dinheiro, para não ganharem nenhuma fama. Por quê? Por que inventar uma mentira? Por que dar a vida? Por que Simão, por que um dos Simãos, que Jesus tinha mais de um discípulo chamado Simão, foi pendurado com os pés amarrados para cima, e que um serrote foi colocado no meio do seu corpo, e enquanto vivo estava, ele foi cerrado de cima a baixo, sem em nenhum momento negar a razão pelo qual ele estava sendo cerrado? Jesus está vivo, aleluia! Jesus está vivo. Ninguém morreria por uma mentira, sabendo que era mentira. A troco apenas do próprio sofrimento, a troco apenas da própria vergonha. Ou você crer que Jesus é quem ele diz ser, ou Jesus era um louco. Mas se nesta manhã faz sentido para você que ele é o Filho de Deus que veio morrer pelos seus pecados, abra o seu coração a ele. Entregue a sua vida a ele. Dedique toda a sua existência a ele. Porque um Deus deixar os céus para se fazer homem não é um evento qualquer. E ele fez isso por você. E ele fez isso por você. E ele fez isso para que você não carregue mais culpas, para que você não carregue mais dores, para que você não carregue mais angústias no seu coração, para que você tenha vida e você tenha vida em abundância. Eu sou o caminho, ele disse, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Se você creu um dia que Jesus é um homem brilhante, creia nesta manhã que Ele é o Deus ressurreto dentre os mortos, para perdão dos seus pecados.